Bem-vindos ao segundo vídeo do módulo 3, onde daremos continuidade à disciplina de microcontroladores. No vídeo anterior, nós vimos o assunto saídas analógicas do Arduino. Então, nós daremos continuidade a esse assunto e vamos exemplificar ou fazer uma aplicação daquilo que nós vimos no vídeo anterior, utilizando o Proteus, o simulador Proteus. Então, olhe para a figura logo abaixo. Então, nessa figura, a gente nota que estamos gerando uma tensão no pino 11, uma tensão analógica no pino 11, e, inclusive, a gente vai verificar esse valor de tensão gerado no pino 11 através de um multímetro, e também verificar o sinal de PWM através de um osciloscópio. Nós sabemos que o sinal de PWM que nós iremos visualizar nesse osciloscópio é o responsável por gerar a tensão analógica no pino 11. Ok? Então, pessoal, para gerar essa tensão analógica no pino 11, nós vamos recorrer àquela função que nós vimos no vídeo passado. Vamos marcar aqui, identificar a função aqui no slide. Então, de que forma nós tivemos que escrever a função? Bom, no primeiro parâmetro da função, nós especificamos o pino onde nós gostaríamos de gerar tensão analógica, que é o pino 11, olhando aqui para a figura novamente. Nós queremos gerar uma tensão analógica no pino 11. E qual é o valor de tensão que nós gostaríamos de gerar no pino 11? Bom, nesse exemplo, nós iríamos gerar uma tensão de 2 volts. Então, o número 102, que nós colocamos aqui no segundo parâmetro, será responsável por gerar uma tensão de 2 volts. Como nós sabemos que o número 102 nós teremos como resultado uma tensão de 2 volts no pino 11. Basta olharmos aqui para a regra de 3. Tá? Para eu gerar uma tensão de 2 volts, eu preciso colocar no segundo parâmetro da função o inteiro 102. Foi o que nós fizemos aqui. Ok? Nós estamos agora na IDE do Arduino. Este é o ambiente que nós iremos escrever o nosso código. Lembrando que a finalidade do código aqui nada mais é do que gerar uma tensão de 2 volts no pino 11 do Arduino. Então, vamos escrever a primeira função do Arduino aqui dentro da IDE, que é a função setup. Dentro da função setup, vocês devem lembrar de aulas anteriores que nós fazemos as configurações dos pinos. Tá? Qualquer pino que nós queiramos configurar, a gente terá que fazer isso dentro do setup. Bom, uma observação importante. Quando nós estamos utilizando um pino como digital, então a gente precisa configurar esse pino como entrada ou saída. Mas quando nós estivermos utilizando um pino com função analógica, aí não haverá necessidade de configuração. Portanto, essa função setup, nesse caso, na nossa aplicação, aqui nós deixaremos vazio. Tá? Apesar de a gente deixar essa função vazia, sem escrever nada dentro, a gente tem que especificar a função setup dentro do código. Se eu não escrever essa função setup dentro do código, embora vazia, no ato da compilação, a IDE nos mostrará um erro. Tá? Então, a gente não vai utilizar o setup, mas a gente deve escrever essa função no código. Deixa ela aí. Se não tiver aí, ela vai dar erro. Logo abaixo, vamos colocar a função loop. E dentro da função loop, nós iremos escrever o nosso código, propriamente dito. Esse código, nosso primeiro código para essa aplicação, é um código bem simples. Nós iremos escrever aqui dentro da função loop a função para a escrita de uma tensão analógica. Ok? Então, no primeiro parâmetro, eu vou especificar em qual pino eu desejo escrever essa tensão analógica. Então, no nosso caso, esse pino será o pino 11. E qual é o valor de tensão que nós gostaríamos de escrever no pino 11? 2 volts. Para escrever 2 volts, o inteiro que nós vamos colocar aqui é o 102. Aquele valor que nós calculamos através da regra de 3, agora há pouco.
Então, pessoal, o código se resume a apenas uma linha. Tá? Agora nós vamos dar continuidade, nós vamos compilar esse código. Aqui no primeiro botão, no canto superior esquerdo, vamos dar um clique nesse botão e aguardar pela compilação do nosso código. Ok? Então a ideia já está informando aqui para a gente que a compilação foi terminada. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar pelo arquivo que acabou de ser gerado na compilação, né? A gente viu em aulas passadas que toda compilação ela gera um arquivo com a extensão hexa. Eu vou procurar por esse arquivo e depois que nós encontrarmos esse arquivo, o que a gente vai fazer com ele? A gente vai gravar na memória do Proteus. Ok? Então vamos lá, vamos em busca do arquivo agora. Ok, então o arquivo é esse, é o arquivo que termina com a extensão hexadecimal. Eu vou selecionar todo o caminho desse arquivo até chegar à unidade C. Aqui chegamos à unidade C. Pronto, nós vamos copiar, dar um Ctrl C no arquivo que acabou de ser gerado durante a compilação. Então eu vou pegar esse arquivo e vou gravar dentro do microcontrolador do nosso Arduino. Vamos voltar lá ao Proteus. Vamos dar 2 cliques no Arduino. E no campo referente ao programa File, a gente vai colar o programa que nós copiamos agora há pouco no ato da compilação. Então vamos fazer a simulação e vamos verificar se realmente o pino 11 do Arduino está gerando uma tensão analógica de 2 volts. Ok? Vamos verificar então, colocar aqui o Proteus para rodar. Ok. Então, através do nosso multímetro, a gente está percebendo que realmente o pino 11 gerou uma tensão de aproximadamente 2 volts. Tá? Na simulação, existe uma pequena margem de erro, então a tensão não dá exatamente 2, mas fica bem próxima de 2 volts. E na tela do osciloscópio, nós podemos observar aqui embaixo, nós podemos visualizar o sinal de PWM responsável pela tensão de 2 volts que apareceu aqui no pino 11. Tá? Esse sinal de 2 volts aqui, essa tensão de 2 volts, está sendo gerada exatamente por esse sinal de PWM. E nós vimos no vídeo anterior que o valor dessa tensão depende da largura do pulso desse sinal de PWM. Então, se nós, por exemplo, aumentássemos a largura desse pulso, o resultado seria uma tensão maior sendo gerada no pino 11. Se, por outro lado, a largura do pulso for diminuída, então a tensão gerada no pino 11 seria menor. Bom, pessoal, ainda nessa aplicação, a gente verifica aqui, olhando para o circuito, que essa tensão analógica gerada no pino 11, ela pode ser utilizada, por exemplo, para controlar a velocidade de um motor de corrente contínua. Vou dar só um pause aqui para a gente fazer uma análise prévia. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora, a gente vai lá no Arduino novamente, na ideia do Arduino, e a gente vai fazer uma pequena modificação no código, de maneira que sejam geradas duas tensões aqui no pino 11, duas tensões analógicas. A tensão que está sendo gerada atualmente é a tensão de 2 volts. E além dela, nós vamos gerar uma outra tensão de 5 volts, por exemplo. Então, por que nós vamos gerar duas tensões? Qual o resultado disso? Bom, quando o pino 11 estiver gerando uma tensão mais baixa, de 2 volts, nós vamos notar que o motor irá girar em uma velocidade baixa. E quando a tensão no pino 11 aumentar para 5 volts, nós vamos notar um consequente aumento na velocidade do motor. Tá? Então, o pino 11 está sendo utilizado aqui nessa aplicação para controlar a velocidade do motor. Esse transistor que apareceu aqui, vocês já viram em eletrônica analógica. Então, por que a gente está utilizando esse transistor?
Bom, o pino 11 ele não tem suficiência de corrente para acionar o motor diretamente. Então, nesse caso, o pino 11 do Arduino ele está acionando o motor através do transistor. Ok? Então, vamos ao código lá do Arduino, novamente. E a gente vai fazer aqui uma pequena modificação nesse código. Vamos acrescentar aqui um delay após a primeira instrução. Vamos colocar aí um delay de 1 segundo. Então, o que nós fizemos até aqui? Nós escrevemos uma tensão analógica de 2 volts no pino 11 e aguardamos por um tempo de 1 segundo. Da mesma forma, agora nós iremos escrever uma tensão analógica de 5 volts. Para isso, a gente vai colocar o máximo valor inteiro possível aqui, que é 255. Então, se nós colocamos o máximo valor inteiro, nós iremos ter a máxima tensão gerada no pino 11. Ok? Então, o programa se resume a isso. A gente vai gerar 2 volts durante 1 segundo e depois nós vamos aumentar essa tensão para 5 volts também durante 1 segundo. Então, o resultado disso, que a gente vai observar lá no simulador, é a variação de velocidade do motor. Então, voltando aqui ao simulador, ao Proteus, nós iremos fazer a simulação e verificar se os resultados estão de acordo com o nosso código. Então aqui, pessoal, quando a tensão gerada é 2 volts, nós notamos que o motor está na baixa velocidade. A tensão aumentou para 4, o motor começa a girar mais rapidamente. Ok? 2 volts, velocidade lenta, e aumentou para 5 volts aproximadamente, né? Aí velocidade mais alta. E notando também o sinal mostrado através do osciloscópio, quando a tensão aqui mostrada através do multímetro for de 2 volts, a gente nota uma largura de pulso pequena. E quando a tensão aumenta, né, para um valor perto de 5, a largura aumenta. Então, 2 volts, largura pequena, aumentou para um valor próximo de 5, a largura também aumentou. Ok? Então, com isso, nós terminamos mais uma videoaula, concluindo o módulo 3. As observações são as mesmas para a videoaula anterior. Vocês irão resolver uma sequência de exercícios para vocês terem acesso ao próximo módulo. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.